Olá, tudo bem? Eu sou Márcio Souza, eu sou psicólogo e eu tô aqui hoje para falar para vocês a respeito de algumas reflexões que eu faço sobre essa minha profissão que eu amo tanto. Vamos lá? Uma primeira questão que é muito importante para mim na psicologia é a influência que o pensamento do Martim Baró teve na minha formação. Eu conheci o Martim Baró no final da minha graduação, através de algumas professoras muito queridas, e de cara eu já me encantei com o pensamento dele. Por quê? Ele trazia a ideia de que a psicologia deveria ter como papel ajudar o homem a se libertar de todas as amarras, de todas as opressões que ele sofre. Mesmo que não seja possível a gente se livrar de todas as opressões, é muito importante o papel da consciência. O Martim Baró destaca muito o papel da consciência na psicologia, influenciado diretamente pelo Paulo Freire. E eu acredito que esse é o grande papel da psicologia, gerar consciência. Se você não gostar do Martim Baró, se você não gostar do Paulo Freire, tudo bem. Mas se você for na psicanálise, se você for na fenomenologia, se você for em outras correntes da psicologia, o trabalho do psicólogo é esse, é o de trazer à consciência aquelas questões que não estão tão conscientes. O que me encanta na proposta do Martim Baró é que quando ele não coloca apenas de você trazer à tona aquilo que é interno da pessoa. Até porque nós somos seres no mundo, aí já entra uma influência que eu tenho da fenomenologia. Nós somos seres no mundo. Então não é possível a gente pensar em processo psicológico sem a gente olhar para o mundo onde a gente está inserido. Então, um sofrimento psicológico, ele tem questões internas da pessoa e ele tem questões que na psicologia a gente chama de contexto, que fazem parte desse sofrimento e da forma como essa pessoa elabora essas questões de contexto que estão colocadas pelo mundo. Então, isso traz uma reformulação. Eu lembro que no mestrado eu entrei em contato também, em função da minha orientadora na época, com a psicologia positiva. Eu não posso dizer que eu sou um psicólogo que segue as premissas da psicologia positiva, mas certamente eu tive alguma influência ali. E o que eu peguei ali da psicologia positiva quando eu estudei esse tema? A gente tem que dar uma ênfase na saúde. É muito comum nos cursos de psicologia, eu dou aula há muito tempo em cursos de psicologia, é muito comum nos cursos de psicologia os alunos chegarem perguntando sobre as patologias, ainda mais com esses seriados hoje em dia que falam de psicopatas, de serial killers. Então há um glamour, há uma procura de resposta na doença. Só que, gente, como é que a gente pode pensar a doença sem a gente ter referência do que é saúde? Quando a gente fala do ponto de vista orgânico, o fato de você não ser diabético, de você não ser hipertenso, não significa que você é saudável. Agora, do ponto de vista psicológico, muitas vezes alguns psicólogos, algumas correntes da psicologia privilegiam apenas o olhar para a doença. E na psicologia positiva existe uma discussão de vamos parar para pensar a respeito do que é saúde? Então, isso moldou o meu olhar como psicólogo de uma certa forma para olhar sempre para os processos saudáveis que estão presentes ali no indivíduo. Não é esquecer do patológico, do sofrimento, mas é ter como referência o saudável também. Porque se o nosso objetivo é promover saúde, como eu promovo saúde se eu não sei do que ela se trata? Então, isso traz como consequência um outro ponto que para mim também é muito importante. Eu gosto muito de um texto do Guto Pompeia, o João Augusto Pompeia, a gente chama de Guto porque eu tive o prazer de ter aula com ele. O Guto ele tem um texto chamado Psicoterapia na Era da Técnica, que eu acho sensacional,
e ele fala isso nas aulas dele também, que muitas vezes quem procura o psicólogo procura com a mesma mentalidade de quem vai procurar um mecânico, né? Se minha moto apresenta algum defeito, eu chego na concessionária, eu chego na oficina, eu falo, olha, tem esse defeito aqui, conserta. A pessoa fala para mim, olha, tem que trocar essa peça, tem que fazer esse ajuste, conserta. Né? Só que do ponto de vista psicológico, que peça que a gente troca? Não tem peça para trocar. Né? A gente está falando de uma construção, de um olhar para o mundo que vem carregado de sofrimento. Então a gente não pode ter essa mesma mentalidade de consertar a nossa mente. Psicólogo é quem conserta a mente. Não, psicólogo não conserta nada. Né? Porque o nosso objetivo não é consertar. O nosso objetivo é ajudar a pessoa a entender quais são os sentidos que estão presentes naquele sofrimento que ela traz, que ela vem dividir com o psicólogo, ajudar ela a ter mais consciência a respeito do contexto interno e do contexto externo relacionado a esse sofrimento, para que possivelmente ela consiga ressignificar essa vivência dela de uma forma que esse sofrimento diminua ou que ela consiga lidar com esse sofrimento. Né? Eu tenho uma lesão no ombro aqui, de muito tempo. E eu faço exercício para manter o ombro no lugar e não doer. Mas às vezes a dor está aí. Né? E às vezes meu personal me pergunta, Márcio, e o ombro? Eu falo, vou levando. Né? Dá para levar. Eu não vou deixar de fazer exercício, não vou deixar de fazer as coisas que eu gosto. Ele está ali, de vez em quando dá uma pontadinha. Eu não estou deixando de olhar para ele. Então, alguns sofrimentos são assim também. A depender de qual sofrimento a gente está falando, eu vou dar um exemplo mais prático. Quando a pessoa fala de um luto, a perda de alguém querido, tem como reparar uma perda de alguém querido? Não tem como reparar. Então, é um sentimento que tende a trazer sempre sofrimento, né? Mas tem como lidar com esse sofrimento de uma forma que ele não ocupe toda a minha existência, de uma forma que ele ocupe o devido lugar dele. Né? E todos nós temos pessoas que já foram, que já morreram e que nós temos saudades delas. E às vezes a gente lembra com um pouco mais de dor e às vezes a gente lembra até com alegria dessas pessoas. Então, é dessa ressignificação que eu estou falando. Né? E para que isso aconteça, né, por que a gente quer que o psicólogo seja o mecânico? Porque a gente tem uma lógica que a gente chama em psicologia, em filosofia, de uma lógica cartesiana, né? Uma lógica de um pensamento hipotético dedutivo, de uma compreensão de mundo que todas as coisas se explicam pela razão. Né? Só que quando a gente fala de psicologia, a gente está falando de processos significativos, a gente está falando de processos que fazem sentido para aquela pessoa. Né, que são construções de sentido que a pessoa fez ao longo da vida. Então, não se trata de algo simplesmente lógico. Às vezes eu brinco dizendo que a lógica não tem muito espaço aqui no meu trabalho, né, porque eu não estou falando de uma lógica racional, eu estou falando de uma lógica interna daquele indivíduo. Né? Então, aí vem a questão a influência que eu recebo também da fenomenologia. O Heidegger, que é um autor que eu gosto muito, ele fala do prejuízo que o avanço da técnica traz, porque se por um lado eu estou podendo falar aqui para vocês através de um vídeo que está circulado pela internet, eu estou gravando aqui no meu equipamento, vocês vão assistir no equipamento de vocês, do ponto de vista tecnológico isso é maravilhoso. Mas a gente corre o risco de achar que a nossa vida é regulada da mesma forma. Da mesma forma que funciona o engajamento nas mídias sociais. A pessoa acredita que ela tem mais amigos quanto mais seguidores elas têm. Eu tenho alguns bons amigos, mas se você for lá no meu Facebook, tem mais de 1.000 seguidores, no meu Instagram tem mais de 1.000 seguidores.
Eu não tenho uma relação de proximidade com todas essas pessoas. Muitas delas eu conheço e gosto e tenho um certo afeto por elas, mas não tenho essa relação de proximidade. Então, o que a gente chama de amigo? Né? Então, eu estou falando dos sentidos. Então, quando a gente fala da psicologia, é bom a gente se afastar desse modelo das ciências naturais e tentar trazer o pensamento um pouco mais para a filosofia, para as relações de sentido, que é algo que eu falo bastante aqui. E aí tem o papel da reflexividade. Esse mundo cotidiano, antes de eu sentar aqui para gravar esse vídeo, eu tive uma dezena de compromissos. E eu estava pensando, será que vai dar tempo? 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 A gente vive dentro dessa correria e isso muitas vezes sufoca a gente e não nos dá tempo de fazer um exercício fundamental, que é parar e se perguntar, por que eu estou fazendo tudo isso mesmo? Que sentido que todas essas coisas que eu estou fazendo têm para mim? Né? Então, isso é reflexividade. Eu gosto muito dessa palavra, né? Porque é voltar-se para si, como se a gente estivesse diante de um espelho. É o pensamento que volta sobre si mesmo, né? E nós precisamos muito desse exercício de reflexividade. E um dos papéis do psicólogo é ajudar quem procura o psicólogo a desenvolver essa reflexividade. Não importa se é para um processo de psicoterapia, para um processo de orientação de carreira, para um trabalho de psicologia social comunitária, é importante que a gente se veja dentro das nossas vivências e a gente perceba os nossos sentimentos dentro dessas vivências. Né? Eu não estou dizendo que a psicologia é toda igual não, tá, gente? A psicologia é uma profissão muito diversificada, mas esse é um ponto central em todas as atuações do psicólogo, né? Em todos os campos de atuação do psicólogo. E tem uma outra coisa que sempre me cativou e quando eu paro para pensar nisso, às vezes eu me lembro adolescente. Eu era um adolescente muito reflexivo, assim, né? Eu pensava muito sobre mim mesmo. Eu tive a oportunidade de poder fazer terapia quando eu era adolescente, né? Então isso ajudou também bastante. Então muitas vezes eu estava simplesmente sentado no ponto de ônibus, esperando o ônibus para ir embora da escola, e eu via uma pessoa, né? Uma pessoa qualquer. E às vezes aquela pessoa estava com uma expressão boa, às vezes ela estava com uma expressão triste, e eu ficava pensando, eu falava, gente, o que será que está, na época eu usava a expressão, o que será que está por trás dos olhos? Por trás dos olhos tem nossa mente, né? O que será que está na mente dessa pessoa? E agora, há muito tempo, atuando como psicólogo, você aprende que não é uma expressão sorridente que necessariamente traz um conteúdo de felicidade. Né? E uma coisa que eu acho maravilhosa na psicologia é que quando alguém se apresenta para você, quando alguém para na sua frente, isso para o psicólogo e para todo mundo, tá, gente? É que eu sou psicólogo, eu olho a partir do meu lugar. Você não sabe que história essa pessoa carrega. Você não tem noção de que história essa pessoa carrega. Isso é tão rico. Porque, via de regra, essas histórias são histórias maravilhosas, mesmo que quando são histórias sofridas. Né? A gente tem que parar também com essa lógica de que o que tem sofrimento não pode ser bom. Tudo que é bom contém sofrimento. Né? O sofrimento ele faz parte da vida, a questão é a gente não sofrer tanto que a gente não consiga viver. Mas o sofrimento ele tem que caber dentro da vida. Né? E você não sabe que sofrimentos são esses, que histórias são essas, que maravilhas são essas que uma pessoa traz quando ela se apresenta pela primeira vez para você. Né? E muitas vezes, mesmo já conhecendo a pessoa há algum tempo, eu via na faculdade, por exemplo, muitas vezes eu vi o aluno lá sentado na carteira, né? Assistindo a aula, o aluno, a aluna, na dele, na dela, sem fazer muitos comentários. E o professor tende a acreditar que o aluno não está participando muito da disciplina, né? E às vezes tinha aquela semana de que você fazia a revisão de provas
E esse aluno, essa aluna apareciam. E algumas vezes eles não apareciam para ver as provas deles, porque eles tinham passado. Mas eles vinham porque eles queriam conversar sobre a disciplina, mas eles se sentiam tímidos de fazer isso com a classe inteira. E aquele momento que para o professor é um momento chato, né, de ter que rever as avaliações, é um momento de ter que lidar com muita reclamação, se torna um momento maravilhoso. E você olha, caramba, eu não tinha noção que essa pessoa estava compreendendo dessa forma essa disciplina e que ela estava fazendo todas essas conexões na cabeça dela. Então, isso é o rico da psicologia e isso é o que a gente busca trabalhar. Né? Então essas histórias elas podem trazer sofrimentos e esses sofrimentos eles precisam ser acolhidos por nós, né? Porque uma vez que os sofrimentos eles são acolhidos e eles são trazidos à consciência, é possível ressignificar esses sofrimentos para que eles tragam menos sofrimento ou para que deixem de sofrer quando possível, não tendo isso como objetivo somente, né? E esse processo de conectar-se com si mesmo, eu vejo que tem uma relação muito grande com o que o Heidegger chama de cuidado, né? O cuidado para o Heidegger é quando você compreende a sua tarefa existencial, quando você compreende o que a vida espera de você e você se entrega a essa tarefa, né? Eu, quando era psicólogo recém-formado, às vezes eu tinha dúvida, né? Será que eu continuo na psicologia ou não? E toda vez que eu duvidava, eu tinha alguma situação que me trazia certeza de que eu estava no caminho certo. Então, é cuidar disso. Então, eu tenho que ser um bom psicólogo. Então, eu tenho que ser... Então, você conhece uma pessoa, você acredita que você tem que viver com essa pessoa, então vamos cuidar disso. Né? Vamos trazer essa tarefa para a gente, né? De cuidar da nossa própria existência. Mas para que eu consiga fazer isso, para que alguém consiga fazer isso, eu preciso desse exercício de reflexividade. Eu preciso olhar para mim, eu preciso fugir um pouco daquilo que o mundo espera de mim, do que as pessoas esperam de mim. Não que eu vá viver isolado delas, muito pelo contrário, a gente tem que pensar sempre em contexto. Os psicanalistas usam uma expressão que eu gosto, que é dar o dado de realidade, né? A gente vive dentro de um mundo que joga a realidade na nossa cara, não tem como negar essa realidade. Mas aí a gente tem como pensar de fato quem a gente quer ser. E hoje, se vocês me perguntarem, a minha missão como psicólogo é ajudar as pessoas a serem quem elas quiserem, respeitando as realidades, respeitando os limites, mas às vezes, ajudando um adolescente a escolher a sua profissão, ele está respondendo a pergunta quem ele quer ser. Às vezes, ajudando alguém a fazer uma transição de carreira que vem por causa dessa pergunta quem eu quero ser. E às vezes, num processo de terapia em que a pessoa não está olhando para a profissão, mas ela está olhando para a vida dela como um todo, incluindo também a profissão. Mas quem ela quer ser, né? Eu já tenho outros vídeos que eu falo disso, sem aquela coisa da sociedade do cansaço que o Byung-Chul Han traz, né? Que da positividade extrema, não é isso, mas é quem eu quero ser, o que eu coloco no meu horizonte existencial e como eu exerço essa tarefa de me encaminhar para esse horizonte. Então, eu vejo hoje esse o meu papel como psicólogo, né? Então, esse vídeo acabou ficando um vídeo de autorrelato meu, porque eu resolvi falar das coisas que me apaixonam na psicologia, né? E deixar aqui para partilhar um pouco com vocês. Comentem, deixem os comentários de vocês, digam o que vocês acham, né? E vamos continuar essa conversa. Um grande abraço a todos e aos meus colegas psis, né? Aos meus alunos, às minhas alunas, ex-alunos, ex-alunas e colegas de profissão.
os meus parabéns pelo nosso dia. Um grande abraço a todos.